Ora boas, neste momento eu quero falar acerca do ateísmo. Filosoficamente. Pensando, por exemplo, os prós e os contras, analisando, desconstruindo. Tal como a pessoa considera importante analisar e desconstruir as religiões, a origem das religiões, da crença em Deus, a supramatéria, a espiritualidade em geral, por exemplo, eu considero importante também refletir acerca do ateísmo. A partir da perspectiva que a ciência filosófica e a individuologia têm para dizer acerca do mesmo. Quero, desde o início, começar por dizer que eu sou a favor do respeito, aceitação e valorização da diferença identitária, das diversas crenças espirituais ou da negação da própria espiritualidade. O que eu vou fazer aqui é uma desconstrução e análise. Basicamente, dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que a individuologia tem para dizer acerca disso. Ora bem, vou começar por falar, por exemplo, da origem de muitas crenças comuns. Durante muito tempo as religiões dominaram o conhecimento. Então as pessoas, mesmo de forma inconsciente, eram forçadas a imitar as selos, a imitar as autoridades e aquilo que elas diziam acerca da vida, até. Portanto, muita gente acreditava em Deus, ou determinada religião, porque era forçada, mesmo de forma indireta, a acreditar. E uma imitação de forma inconsciente, uma mimesis. E neste momento, apesar de continuar a existir isso, pessoas continuarem a imitar esses ídolos e autoridades religiosas, por exemplo, muitas vezes de forma acrítica, existe também a imitação daquilo que muitas autoridades ou ídolos têm para dizer acerca da existência ou não existência de Deus, neste caso o ateísmo. O que eu pretendo essencialmente com este meu trabalho, com esta apresentação, com este vídeo, é incentivar a liberdade, a independência e a curiosidade intelectuais. Usar as pessoas a libertarem-se das imitações inconscientes dos ídolos e das autoridades. Portanto, para a individuologia, ciência filosófica que estuda a individualidade, numa perspectiva metafísica, mas não só, numa dimensão material e supramaterial, ora, espiritual, o ateísmo é uma negação da supramatéria, da espiritualidade de uma forma geral, por exemplo, de espíritos, de Deus, e basicamente isto. É uma negação a priori da existência destas realidades, que poder-se-á afirmar em termos a prioristas, em termos de abertura consciencial, enquanto hipotéticas realidades. Mas o ateísmo já fecha, já não se permite afirmar enquanto abertura consciencial. O ateísmo é também uma negação das religiões, por exemplo. Claro que isto é tudo... A linguagem às vezes é complicado uma pessoa colocar as coisas, isto é tudo... Estou a falar... Às vezes é no sentido mais conotativo, outra vez é no sentido mais denotativo. Mas há muitos ateístas, por exemplo, muitos ateus, que negaram a espiritualidade por negarem a religião. Porque a religião, os religiosos, as religiões, calcaram muitas vezes as grandes autoridades científicas, ou os grandes cientistas e as grandes inovações científicas. E por causa disso, os espíritos mais racionais começaram a, entre aspas, começaram a negar as religiões. E por causa disso começaram a negar tudo aquilo que as religiões diziam, tudo aquilo que estava associado às religiões, nomeadamente aquilo que está associado à espiritualidade. E como muitas autoridades começaram a fazer isso, autoridades científicas, por exemplo, e ainda bem que começaram a desligar-se um bocado do poder religioso relativamente ao conhecimento e à partilha do conhecimento, para possibilitar a evolução tecnocientífica, começou-se a negar genericamente a espiritualidade. Portanto, passou de existir um culto à espiritualidade, neste caso religiosa, para haver um culto ao ateísmo, à negação total da espiritualidade, ao materialismo. E as pessoas começaram a seguir. Então, as pessoas já seguiam a religião e os religiosos de forma acrítica, muitas vezes, não toda a gente, estou falando no sentido genérico. Depois passaram a seguir, a imitar
no meu entender, aquilo que os ateus tinham para dizer, aquilo que muitos cientistas tinham para dizer. Normalmente que eram muito críticos àquilo que os religiosos, muitas religiões faziam, quando contrariavam, quando condenavam determinados cientistas. E o que é que eu sou a favor? Eu sou a favor da independência intelectual. Portanto, nós aprendermos a ser críticos, aprendermos a analisar, aprendermos a desconstruir, aprendermos a afirmarmos, fazer uso do próprio entendimento. E não seguir só cegamente os ídolos. Portanto, posso até passar para a fase seguinte. O ateísmo, e vamos falar até em termos energéticos, aquilo que faz, porque tudo é energia, cada vez se prova mais isso. Em termos energéticos, o que é que faz, por exemplo, uma pessoa aproximar de Deus? O amor, elevar-se a consciência. Há muitos religiosos com os seus moralismos, muitas vezes contrariando os princípios crísticos, não julgar e assim, que pensam que estão mais próximos de Deus, mesmo que sejam racistas, mesmo que sejam homofóbicos, mesmo que sejam misóginos, mesmo que sejam machistas, mesmo que sejam moralistas, mesmo que julguem muito, pensam que só por fazer determinadas rezas e ir a pedir a absolvição dos pecados, ou seja, seja qual for a expressão mais correta aos padres, que estão mais próximos de Deus. Não. No meu entender, não. O que faz com que uma pessoa eleve a sua energia, e nesse sentido faça com que esteja mais próxima de Deus, é a pureza de coração. A pureza da alma, a consciência, a amizade, o companheirismo, todos aqueles sentimentos mais nobres. Vamos imaginar as grandes vantagens do ateísmo, no meu entender, isto no sentido genérico, é que como negaram as religiões, negaram também, e muito bem, os moralismos religiosos. Todos aqueles machismos, de forma inconsciente, toda aquela homofobia indireta e inconsciente, toda aquela misoginia. Uma grande parte das religiões inferiorizam o género feminino. E por negarem, e por os ateístas, entre aspas, no sentido genérico, cada caso é um caso, negarem determinados preceitos religiosos e com isso negarem aqueles piores lados das religiões, por muito estranho que pareça, aproximaram-se mais de Deus. E levaram a sua energia. Portanto, entra um religioso, seja qual for a religião, não quero atacar nenhuma religião em específico, as religiões têm coisas fantásticas, mas também têm podres que precisam ser denunciados. Entra um religioso homofóbico e um ateísta que não é homofóbico, quem é que estará mais próximo de Deus? Quem é que estará numa energia mais elevada? Quem é que estará num padrão de consciência mais elevado? Será o religioso, que só porque reza Pai Nosso e Ave Marias, mas no entanto é homofóbico? Ou o ateísta, que não reza Pai Nossos nem Ave Marias, mas não é homofóbico? Claro que é o ateísta. Às vezes, para entrar em contacto com a espiritualidade, e quem é que terá mais saúde? Porque muitas religiões, elas condenam o sexo, elas veem o sexo como algo perverso, mesmo de forma indireta, ou implícita, ou inconsciente, elas calcam a realidade sexual. Elas reprimem a sexualidade, mesmo de forma indireta ou inconsciente. Os ateístas têm a vantagem de, como não têm estes preceitos religiosos, não vivem com base nestes arquétipos, apesar das religiões entrarem em vários perímetros da sociedade e condicionarem de forma, em termos de arquétipos sociais, quem é que terá mais e menos repressão sexual? Há muitas pessoas que abandonam as religiões porque não querem repressão sexual, mesmo de forma indireta e inconsciente, porque não querem ser homofóbicas, porque não querem ser moralistas, porque não gostam de misoginia e de machismo. E isso fala-se aproximar de Deus. Por muito estranho que pareça, muitos ateístas estão muito mais próximos de Deus, entre aspas, ou de uma energia mais elevada, do que muitos religiosos. Exatamente por causa disto que eu tenho falado, o que eu falei. Agora, o grande problema, isto são vantagens do ateísmo no sentido geral, o grande problema do ateísmo é
é o dogmatismo, é o fanatismo, como é que eu ia dizer? A partir do momento em que uma pessoa é ateísta e nega absolutamente a realidade da supramatéria, da espiritualidade no sentido geral, de Deus, fecha o seu sistema de crenças. Portanto, mesmo que haja, por exemplo, isto de forma inconsciente, mesmo que hajam desenvolvimentos científicos que provem, e já aconteceram e continuam a acontecer, irão acontecer mais, que provam a existência da supramatéria, da espiritualidade, dos espíritos, das energias e todo esse tipo de coisa, como eles já estão fechados neste ateísmo, nesta negação absoluta, eles condicionam o próprio desenvolvimento consciencial, a própria abertura consciencial, a própria admissão de possibilidades para compreenderem melhor esses novos desenvolvimentos científicos. E só poderão compreender melhor se conhecerem melhor. E só poderão conhecer melhor se forem estudar e investigar adequadamente, ao invés de fugirem. O grande problema, desde o início, é a crença em verdades absolutas. De um lado tivemos as religiões a impor determinadas crenças à população. Do outro lado temos a Inquisição no século XXI, entre aspas, que é as autoridades científicas ateístas, a impor o ateísmo, mesmo de forma indireta e inconsciente, à população. E o que é que eu recomendo em termos intelectuais? As pessoas serem críticas, as pessoas serem analíticas, as pessoas desconstruírem, as pessoas não seguirem cegamente aquilo que uns ou outros têm para dizer. As pessoas estudarem as várias vertentes, estudarem as várias coisas, estudarem a nova espiritualidade, por exemplo. Se as pessoas não concordam com aquilo que as religiões, ou com muitas religiões, o lado negativo das religiões afirmam, procurarem outras coisas espirituais, em vez de negarem absolutamente a espiritualidade, procurarem outras coisas espirituais mais novas, mais frescas, que valorizem a diferença identitária, que respeitem as diferentes orientações sexuais, que respeitem o género feminino e que valorizem, que não sejam moralistas, que não julguem. Para mim, o julgamento faz baixar a vibração e afasta totalmente as pessoas de Deus. Portanto, uma pessoa que julga a outra por ser diferente, já está a baixar a sua vibração e já a afastar-se de Deus. Portanto, os religiosos, por exemplo, que julgam muito as diferentes religiões, ou os ateístas, por exemplo, estão a baixar a sua frequência, portanto, nesses períodos estão a afastar-se de Deus, no meu entender. Da mesma forma, os ateístas se julgam as diferentes religiões, ou se acham superiores aos religiosos, ou seja o que for, também estão a baixar a sua vibração e também estão a afastar-se de Deus. Tudo aquilo que é negativo, em termos de consciência e de afirmação emocional, afasta de Deus. Tudo aquilo que é uma vibração melhor, mais amor, mais consciência, mais simpatia, mais compreensão, mais compaixão, isso aproxima as pessoas de Deus, entre aspas. Portanto, sim, muitos ateístas estão muito mais próximos de Deus do que muitos religiosos. Pelo simples facto de... E não quer dizer que todas as pessoas religiosas sejam homofóbicas, ou misóginas, ou todo esse tipo de coisas. Mas já há uma aura indireta e inconsciente. Dentro de determinadas religiões, há algumas afirmações que são assim. Quer gostemos, quer não gostemos. Agora, não quer dizer que uma pessoa que seja cristã, por exemplo, que seja necessariamente homofóbica ou assim, não tem nada a ver com isso. Mas que há essa afirmação dentro da igreja, mesmo de forma indireta e inconsciente, quer gostemos, quer não gostemos. Agora, nós não temos de revoltar contra Deus, contra a espiritualidade no sentido geral. Não temos de a negar absolutamente, negando a prioristicamente a vontade e a possibilidade de estudar e de compreender e de investigar tudo que tem a ver com a espiritualidade, até no âmbito científico, só porque ficamos voltados com as religiões no sentido geral. Portanto, nós não temos de perder a espiritualidade só porque identificamos muitas lacunas, gralhas e defeitos nas religiões, no sentido geral. Nós podemos procurar outra espiritualidade, mais nova, mais fresca, mais baseada na ciência e não em tanto em mitologias, por exemplo. Portanto, e agora vou mudando um bocadinho de assunto. Imaginemos que... Vamos refletir uma coisa. Alguém gosta de ser mortal? Alguém gosta de ser finito? Alguém gosta de pensar a sua mortalidade e ficar satisfeito com isso? Ficar contente? Felizmente vou morrer, vou deixar de existir. Felizmente vou morrer porque eu sou finito, portanto vai deixar de existir a minha realidade de ser. Não, ninguém gosta disso. Isso dói. A ideia de finitude dói, magoa, calca o ser. Porque nenhum ser gosta de ser finito. E a partir dessa consciência, a individuologia afirma que o ateísmo
a negação absoluta da própria alma, a partir do momento em que ela existe, e para a individuologia a alma existe, a supramatéria existe, o ateísmo, porque nega a própria alma, porque nega a alma de cada indivíduo, porque nega a amortalidade de cada indivíduo, e nesse sentido nega a consciência harmoniosa de que ela é mortal e infinita, é uma doença espiritual. É uma patologia espiritual. Patos no sentido da dor. Patos no sentido do sofrimento. Porque o ateísmo, essa afirmação com crença absoluta de que a supramatéria não existe, que a alma não existe, com a negação absoluta, ele calca o ser, que já é infinito e eterno. Ora, é mortal. E é nesse sentido que a individuologia afirma que o ateísmo, sim, é uma patologia espiritual. Agora, isto não quer dizer por causa de dor e sofrimento. Exatamente por aquilo que eu falei antes. Normalmente os existencialistas ateus são pessoas insatisfeitas, frustradas, porque ninguém gosta de ser finito, ninguém gosta de ser mortal. Mas se a ciência já anda a provar que a supramatéria existe, que a alma existe, a reencarnação existe e todo esse tipo de coisas, cada vez mais e mais e mais e mais e mais, nós devemos ter consciência disso. E nós não nos devemos reduzir ontologicamente a uma condição de finitude que não é real. E é nesse sentido, repito, que a individuologia considera que o ateísmo é uma patologia da alma. Porque a alma nega-se a si mesma. E qualquer alma que negue a si mesma e que sofra com isso, por causa desse sofrimento e dessa desarmonia, ela está doente. Isto é difícil de entender. Porque toda esta desconstrução e análise não serve para nós andarmos a julgar os ateístas ou as pessoas que acreditam naquilo que, genericamente, aquilo que o ateísmo faz referência, de doentes. Isso serve apenas para cada ateu, também para cada religioso, repensar a sua condição. Porque desde o início eu disse, eu sou a favor do respeito, da aceitação e da valorização da diferença identitária. Mas ao mesmo tempo eu devo analisar filosoficamente e desconstruir as diferentes crenças e o sofrimento que possam trazer as diferentes crenças. E se, neste caso, a espiritualidade começa a ter mais apoio da ciência, cada vez mais e mais e mais e mais e mais, além de apoiar também a ciência, as pessoas terão de compreender que aquilo que muitos ídolos e autoridades científicas falam acerca da inexistência da alma, da supramatéria, por exemplo, só porque os físicos ainda não descobriram, ou alguns físicos ainda não descobriram, a maioria ainda não descobriram determinados perímetros da supramatéria, tem a ver com o foco. Se não se focar isso, não vai encontrar. Nós não temos de acreditar cegamente naquilo que nós tanto não devemos ter ídolos cegamente, ídolos e seguir cegamente autoridades religiosas, também não devemos fazer relativamente aos ateus ou aos ateístas. Devemos ter um espírito livre, em termos intelectuais. E eu sei que esta reflexão é profunda porque ninguém gosta de admitir que está doente, ou que tem um problema, ou que não está bem. Normalmente uma pessoa está em fase de negação. Mas se existe a ciência cada vez mais a provar estas coisas que a nova espiritualidade afirma, nós devemos dar valor. Nós devemos estudar, investigar. Nós devemos ter curiosidade intelectual. E não apenas fugir, porque já estamos fechados em determinadas crenças. Neste caso, a crença no ateísmo. E às vezes o ateísmo, às vezes é preferível acordar para a espiritualidade com o ateísmo do que com determinadas religiões. Principalmente com aquelas que calcam as diferentes orientações sexuais, o género feminino, aquelas que são moralistas, aquelas que fazem repressão sexual mesmo de forma indireta e inconsciente. E se o ateísta já não participar dessas condições ontológicas, a condição do próprio ser, está mais disponível para perceber aquilo que a nova espiritualidade tem para afirmar, trazendo felicidade para o ser. Porque nenhum ser que nega a própria condição de eternidade e imortalidade é feliz. Ninguém é feliz vivendo com a ideia e com a crença de que vai morrer e deixar de existir. Nenhum ser é feliz, no meu entender. Por muito que pense que aceita a morte, sempre que pensa na morte, e as pessoas ateístas normalmente tentam fugir dessa ideia, dessa consciência, apesar de ser difícil, gosta da própria finitude, da própria imortalidade. Portanto, se há cientistas que começam a estudar isso e a estudar com a ideia de que se calhar a alma existe, se calhar
se a supermatéria existe, todo este tipo que as energias existem da forma que os espiritualistas dizem, se há cientistas a cada vez mais a estudar e investigar isso e a provar que estas realidades existem, eu recomendo a todos os ateus, todos os religiosos, tudo, a curiosidade intelectual, a independência intelectual e a liberdade intelectual para estudarem. Vocês vão de reparar que eu não estou a impor nada. Aquilo que eu mais gosto de fazer com o meu trabalho é incentivar exatamente aquilo que eu acabei de fazer. Liberdade intelectual, independência intelectual, curiosidade intelectual. Estas 3 afirmações fundamentais da intelectualidade. Isto é fundamental para se contrariar a tendência daquilo que eu falei inicialmente, que é seguir os ídolos e as autoridades de forma cega. Ora, autoridades religiosas, por exemplo, ora, autoridades científicas. As coisas não têm de ser dessa maneira. Nós temos de aprender a fazer uso do próprio entendimento. Eu gosto desta frase. Quase citação de Kant. Sua reflexão acerca do iluminismo, se não me engano. A saída da minoridade culposa. Nós temos de aprender a fazer uso do próprio entendimento. E não seguir cegamente as autoridades e os ídolos. Em nome da felicidade. Não só em nome da consciência, da realidade, porque a filosofia é amar a sabedoria, não apenas em cerca da consciência da realidade, mas também em termos de felicidade. Olha que é tão fixe, é tão bom sabermos que somos eternos, sabemos que somos imortais, sabemos que não vamos morrer, que morre o corpo e que nós não somos um corpo físico, mortal. É tão bom sentir isso. É tão bom estudar e investigar a ciência que trabalha a par com a espiritualidade e que prova que o ser é imortal, que o ser não morre, só existe uma transformação da realidade. É tão bom viver assim, é tão harmonioso. Não fujamos destes novos trabalhos científicos que tentam provar as orientações da espiritualidade. Não fujamos disso. Somos nós os primeiros a perder. Nós já vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Todas as pessoas que nós gostamos, tudo aquilo que nasce aqui vai morrer. Irá morrer, necessariamente. Portanto, nós não temos nada a perder em estudar tudo aquilo que a espiritualidade, a par com a ciência, estudam, investigam e afirmam. E provam. Pois há a grande falaciosidade, que é acreditar que só porque algo não é convenção científica e não aparece nas grandes revistas científicas, não está aprovado cientificamente. É falacioso. Há muitas coisas que já foram provadas cientificamente e que só não se tornaram convenção científica exatamente por causa do conservadorismo e muitas vezes de um ateísmo que já negou absolutamente determinadas possibilidades. E depois as pessoas estão cegas, as pessoas têm uma grande dimensão intelectual, mas as pessoas estão cegas, as pessoas de forma inconsciente habituaram-se a seguir os seus ídolos, a imitar os seus ídolos e as suas autoridades, que não pensam fora da caixa. E já criaram uma caixa que não precisa de existir, não tem de existir, não deve existir. Temos de aprender a ter abertura consciencial, a admitir possibilidades, a viver de forma humilde, sem medo de colocar em causa as próprias crenças. E deixando-se apegar a determinadas crenças. O mundo está sempre em transformação e temos de evoluir, temos de nos adaptar, temos de nos harmonizar. Há sempre coisas novas a acontecer, a aparecer, a provar e toda uma data de coisas. E nós devemos ter curiosidade intelectual, devemos ter disponibilidade intelectual para estudar e para investigar. Em vez de estar sempre a ler e estudar as mesmas coisas, só porque se quer continuar com as mesmas crenças, só porque se quer alimentar as mesmas crenças, a sedimentação das mesmas crenças. Mesmo que existam outros estudos, outras investigações, que provem que as próprias crenças, se calhar, não estão assim tão certas. Ou assim tão sustentadas objetivamente. Ou assim tão racionais. O que eu quero essencialmente com este vídeo, que faz uma reflexão e desconstrução, análise acerca do ateísmo, é incentivar exatamente aquelas três afirmações fundamentais da intelectualidade: independência, curiosidade e liberdade. Esta é a massa. Vamos pensar 2 vezes antes de sermos fanáticos religiosos, entre aspas, e vamos pensar 2 vezes antes de sermos fanáticos ateístas. Talvez hajam coisas novas no mundo que digam, de forma sublinhada e a negrito, que há muito mais para além daquilo que uma pessoa acredita ser real e possível.
porque uma pessoa tem de se disponibilizar para estudar e investigar essas coisas. E não querer continuar sempre fechado nas mesmas crenças. Crenças baseadas na imitação que se afirmou de forma inconsciente relativamente aos ídolos e às autoridades. Eu acho que por agora é tudo. E desejo cumprimentos filosóficos. Sejam felizes e livres intelectualmente.